Chegamos então ao módulo 4, onde nós vamos falar das definições. Então, aqui nessa sessão, nós vamos trazer alguns conceitos chaves que são utilizados no decorrer do guia, né? E aqui eu vou trazer eles em ordem alfabética. No guia eles também estão em ordem alfabética, não tem uma ordem hierárquica aqui nessas definições, somente alfabética mesmo, tá? Então vamos lá aos principais conceitos. Agentes de tratamento. O que é isso? São as pessoas que vão fazer o tratamento, basicamente. Temos dois agentes de tratamento. Um é o controlador, que é a pessoa natural, então a pessoa física ou a pessoa jurídica, que coleta os dados e toma as decisões referentes ao tratamento desses dados. Então, é a pessoa que coleta e define como esses dados vão ser tratados e também pode tratar esses dados, né? Define quais são as finalidades e os meios de tratamento. Geralmente, a Letros é a controladora. E também temos o operador, né? Que também é uma pessoa física, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, o operador ele não coleta os dados necessariamente. Ele recebe os dados da pessoa controladora, né, do agente de tratamento, então, do controlador, e faz o tratamento nos termos que o controlador determinar. Então, ele só pode fazer o tratamento conforme estiver aí determinado pelo controlador. Então, os agentes de tratamento são dois. O controlador, que é quem coleta, pode tratar e também passa ali quais são os limites, como devem ser tratados os dados, e o operador, que é quem recebe esses dados do controlador e trata somente de acordo com os termos que forem ditos pelo controlador, tá bem? Consentimento, então, é aquela manifestação livre, informada e inequívoca, ou seja, a pessoa ela não pode ser coagida a dar esse consentimento, por isso livre. Informada, a pessoa ela deve ter as informações, todas as informações necessárias para ela dar o consentimento. E inequívoco, não pode haver nenhuma forma da pessoa contestar esse consentimento. Digo, a pessoa ela não pode dizer que não dê esse consentimento, então nós precisamos ter o registro desse consentimento, tá? Então, o consentimento é um método, né, a forma como a pessoa concorda com os tratamentos dos dados pessoais dela para uma finalidade determinada. Como eu falei ali, informada, precisa ter a finalidade informada para a pessoa, né? O consentimento ele deve ser escrito ou por algum outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, da pessoa titular, né? Então, inequívoca aí também neste sentido. Dado pessoal. Dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa que identifique a pessoa ou torne essa pessoa identificável. Ou seja, permita saber quem é a pessoa. Também podem ser considerados dados pessoais, aqueles usados para formar um perfil de comportamento de determinada pessoa, se identificado. Então, vou trazer aqui rapidamente um exemplo. Quando a gente entra pela primeira vez, por exemplo, no Pinterest. E aí você tem que colocar ali quais são os seus principais interesses na plataforma. Um exemplo só para entender nesse ponto aí de perfil de comportamento. Aí você coloca lá as informações e o Pinterest vai te trazer ali o que você colocou. Exemplos de dado pessoal: nome, RG, CPF, endereço, data de nascimento, foto de identificação, histórico de compra, localização, preferência de consumo, tudo isso é dado pessoal, tá bom? E aí nós temos também os dados pessoais sensíveis, né? Deixa eu mudar aqui, não, vou mudar. Os dados pessoais sensíveis, eles são aqueles dados que eles estão mais próximos da intimidade da pessoa. E por estarem mais próximos da intimidade da pessoa, eles podem gerar, de certa forma, alguma discriminação. Léo, me dá exemplos de dados pessoais sensíveis. Com certeza. Dado que revelam origem racial ou étnica. Dado que revelam convicção religiosa ou opinião política. Dado que revelam filiação partidária, por exemplo. Dado relativo à saúde, tudo isso é dado relacionado a uma questão mais íntima e por isso pode gerar, de certa forma, alguma discriminação e por isso ele é tratado com um rigor maior pela LGPD, tá bem? Dado anonimizado. Aqui nós, de certa forma, podemos considerar como um não dado pessoal, né? Porque, para vocês entenderem, um dado anonimizado é o dado que passa por uma técnica que torna inviável identificar a pessoa a quem se refere. Como eu disse ali anteriormente, um dado pessoal ele precisa
identificar a pessoa ou tornar essa pessoa identificável. E a partir do momento que o dado ele não identifica nem torna identificável, ele é um não dado, né? Então, aqui na anonimização, no dado anonimizado, nós anonimizamos esse dado e aí não é mais possível descobrir quem é responsável, né? A quem se refere o dado, né? E é por isso que é, entre aspas, um não dado. Encarregado, né? O Data Protection Officer, o DPO. E aí pode ser só encarregado mesmo, né? Então é aquela pessoa que é responsável por fazer a comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é quem regula a proteção de dados no Brasil. Então a função do encarregado, do DPO, é receber as reclamações das pessoas titulares, prestar esclarecimentos, adotar algumas providências, orientar funcionários, enfim. Hoje, na Letros, o nosso encarregado, o nosso DPO é o Alex, né? O Alex Alves. Titular. O que é titular, né? Titular é toda pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. Então, pela lei, você que está aí do outro lado da tela e eu, por exemplo, sou o titular dos meus dados pessoais e você é titular dos seus dados pessoais. Tratamento. Tratamento de dados pessoais é toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais. Então, por exemplo, coletar dados pessoais é tratamento, classificar dados pessoais é tratamento, utilizar também, reproduzir, distribuir, eliminar, enfim, tudo isso é tratamento de dado pessoal. Na Letros, temos alguns principais conceitos. Então, controlador, como eu disse, na maior parte das vezes a Letros é a controladora dos dados pessoais, então dados pessoais de pessoas colaboradoras ou da admissão. Titulares dos dados, toda pessoa natural que sejam toda pessoa natural dos dados que sejam tratados na Letros é titular de seus dados. Então, pessoas colaboradoras, dependentes, clientes, encarregado, então é aquela pessoa que faz a ponte entre os titulares dos dados, entre a pessoa, né, que está fazendo o tratamento dos dados e também entre a ANPD, que é quem regula a LGPD. E os operadores, como eu já falei, pessoa natural, jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento aí dos dados pessoais em nome e ordem da Letros. Então, o Google, que fornece o serviço de e-mail, a ClickSign, que fornece o serviço de assinatura eletrônica, enfim. Esses são aqui algumas, né, das definições que nós trouxemos para vocês. É importante aí vocês saberem. A nossa ideia de forma alguma é que vocês tenham isso gravado de cor na mente, na cabeça, mas em que saibam que existem essas definições, que, enfim, caso alguém pergunte, sabe ali do que significa, se não souber na hora tem o guia para dar essa informação, enfim. Nossa ideia, como eu disse, não é esgotar o tema da LGPD, mas aproximar vocês todos e todas mais perto aí da LGPD. Enfim, acabamos aí o nosso módulo 4 e daqui a pouco, spoiler, teremos o módulo 5 trazendo aí os princípios da LGPD. Então, em breve saberemos aí um pouquinho mais sobre a LGPD. Enfim, nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.